Muito bem, queridos, a lição número 13, a parte de quarta-feira, falando sobre o juízo executivo. Qual é a imagem que as pessoas têm de Deus? No passado, as pessoas viam Deus como um Deus executor. Era chamado de Senhor dos Exércitos. E por isso as pessoas temiam o Senhor Deus. Depois, hoje em nosso tempo, Deus é visto como um Deus bonzinho, permissivo, que pode fazer todas as coisas. Quando existe amor, mas não existe restrição nenhuma, aí então existe a libertinagem. As pessoas acham que podem fazer o que querem, porque Deus é bonzinho, no final de tudo Ele vai salvar todas as pessoas, então por que se preocupar? Por isso, quando nós olhamos para a Bíblia, nós veremos que Deus, Ele é um Deus de amor, de misericórdia, mas é um Deus de justiça também. No passado, Deus executou muita misericórdia e muita justiça também, ao colocar as pessoas que estavam cometendo muitos pecados numa ação executiva. Basta vermos os exemplos, como podemos ver a cidade de Sodoma e Gomorra. Deus sustentou aquela cidade e enviou pessoas para lá, mas infelizmente as pessoas não aceitaram a mensagem. E Deus teve que enviar anjos e o próprio Jesus foi para que pudesse então ver o que estava acontecendo e o resultado não foi bom. Eles tiveram que destruir, era chamado de juiz executivo. No reinado de Carlos I, um rei da França, um prisioneiro foi conduzido perante o tribunal, o rei estava presente. O tribunal considerou todas as questões relativas àquele homem, o júri, os advogados de defesa ou de acusação, e aquele homem foi então finalmente condenado a morrer na forca. E então, quando o rei olhou para aquele homem, ele estava de cabeça baixa, mas calmo. O rei disse: você não está perturbado com a sua condenação? Você vai morrer. Ele disse: não, majestade, eu não estou preocupado. Eu sempre fui um homem mau. Se eu estou condenado é porque eu tenho consciência de que foi porque eu fiz tudo o que eu fiz porque eu gosto de ser mau. Eu tenho prazer de ser mau. Então, eu não estou nem um pouco surpreso. Os senhores fizeram o papel dos senhores. Eu não tenho nada a dizer a mais do que isso. Gosto de ser mau e vou pagar por aquilo que eu fiz. Quando aquele homem foi levado ao cadafalso, que era chamado lugar de execução, ele estava numa serenidade impressionante. A pessoa fria, calculista. E foi então executado. Foi assim, feito ali um juízo executivo daquela pessoa. Nada se podia fazer em favor do condenado. Ele assumia a culpa e estava ali consciente de que tudo que ele fizera o levou àquela situação. Deus exerceu o juízo executivo algumas vezes na história, como por exemplo no céu, com Lúcifer e seus anjos. Deus executou um juízo com Adão e Eva, teve que expulsá-los no jardim e dizer a eles as consequências do ato que eles fizeram. Deus mostrou juízo executivo no dilúvio, quando disse a Noé: a minha vontade é de destruir todas as pessoas. Não tem mais jeito. A violência é muito grande, a maldade, a imoralidade. Me arrependo de haver feito o ser humano. Mas Noé e sua família foram salvos. Depois, com Sodoma e Gomorra, Deus executou um juízo executivo. No Egito, quando houve a 10ª praga, aquilo foi um juízo executivo. Porque o faraó não quis deixar o povo ir, e a última praga era de advertência. Como ele não cedeu, Deus teve que exercer um juízo executivo. Por isso, como estudamos ontem, o juízo após o milênio será um juízo executivo. No milênio, os salvos irão rever as condenações das pessoas e vão então perceber que Deus vai decretar um juízo executivo. O diabo, seus anjos e todos os pecadores terão que finalmente pagar por tudo que eles fizeram de maneira consciente. Por isso, no final da história do pecado, Deus executará o juízo executivo para erradicar da terra tanto o pecado como os pecadores para sempre. Pergunta de número 4. Como as escrituras sagradas nos mostram como será o juízo executivo? Temos então, segundo Pedro, capítulo 2, de 4 a 6, Pedro escreveu o seguinte: porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, e mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E condenou à destruição a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza,
e pondo-as como exemplo para aqueles que vivem impiamente. Segundo Pedro capítulo 3, versos 10 a 13, ele escreveu o seguinte: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardentes se desfarão, e as obras que existem na terra serão queimadas, havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoa vos convencer em santo trato e piedade, aguardando e apressando a volta do Senhor Jesus Cristo, em que os céus ardendo se desfarão, e os elementos se fundirão com grande calor. Mas vós, segundo a sua promessa, aguardais novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então, para a pergunta, como as Escrituras Sagradas nos mostram como será o juízo executivo? Resposta: o juízo executivo terá como base o amor e a justiça divina. Depois de tudo fazer pelo pecador, usando a misericórdia, Deus finalmente executará o estranho ato de eliminar do universo o pecado e os pecadores para sempre. Deus sempre mostrou eterna ou extrema tolerância com os pecadores. Basta olharmos o exemplo de Nínive e com a ida do profeta Jonas para alertar aquela cidade. Se eles não se arrependessem, todos iriam perecer. E houve então uma consternação geral. Todos se arrependeram. E Deus então disse: não vou destruir, porque vejo que há corações sinceros. Deus deixou essa declaração em Ezequiel 33, verso 11. Digo eu, vivo eu, diz o Senhor, que eu não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta do seu caminho e viva e ache salvação. Após o juízo no milênio, onde os salvos comprovarão a extensão da bondade divina, eles poderão então ver que depois do juízo investigativo, os salvos comprovarão a bondade do Senhor, porque irão perceber que Deus fez o possível para salvar as pessoas. E agora será o momento do juízo executivo sobre os perdidos, para que o pecado nunca mais retorne ao planeta. A execução dos ímpios será um alerta para todos os seres do universo de que o pecado não compensa. Por isso, o profeta João escreveu o que viu nesse sentido. Ele disse: e eu ouvi uma voz do altar que dizia: na verdade, o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele é justo e verdadeiros são os seus juízos. Apocalipse 16, verso 7. Louvado seja o nosso Deus, porque Ele faz tudo o que pode para salvar o ser humano. Quando o ser humano rejeita o perdão e a salvação, não tem mais como o Senhor Deus fazer mais nada. Como foi perguntado no início, qual é a ideia que as pessoas fazem de Deus? Hoje, muitos pensam que poderão escapar do juízo, porque Deus é eternamente bom. E confiados nessa sua virtude divina, muitos então pecam à vontade e acreditam que terão tempo para se arrepender e muitas vezes não têm esse tempo. Um acidente fatal, uma coisa muito rápida, a pessoa não tem tempo sequer de pensar em salvação. Tempos atrás, um homem foi preso em Nova York porque ele cometera uma espécie de um bárbaro assassinato 40 anos atrás. Mas ele tingiu o cabelo de preto, estava com os cabelos brancos, tingiu o cabelo de preto. Um policial dos tempos antigos olhou aquele homem e disse: eu conheço esse homem, de cabelos pretos, é aquele fulano procurado. Deu voz de prisão e o levou preso. Ele havia escapado da justiça durante 40 anos, mas num deslize, num momento de distração, ele acabou então sendo preso e a ação executiva, o juízo executivo chegou sobre a vida dele. Deus vai aplicar o juízo executivo sobre os ímpios, porque eles não querem a salvação. Por isso, nós temos que pensar em nossa salvação. E aqueles que estão se aproximando de Deus, aqueles que servem ao Senhor, têm a certeza de que aqueles que estão em Cristo não têm mais uma condenação, mas têm a chance de salvação. Então não podemos retroceder. Temos que esperar a salvação em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor, em sua bondade, o Senhor nos dá muita chance. O Senhor não é permissivo. O Senhor é justiça e misericórdia. O Senhor é amor sincero e puro. Então, nos dê, Senhor, a chance de estarmos um dia no céu e nos livrarmos do juízo executivo. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus, um beijo no coração e Deus abençoe a todos que estão estudando conosco. Deus abençoe. Amém.